Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então vamos lá, mais Surf de Mesa no ar, sou o Rafael Tonini. Eu sou a Carolina Bride. Eu sou o Júnior Faria. E aproveita, segue a gente aí em todas as redes sociais, @Flamboyant, e também segue no tocador de podcast que você está escutando, por favor, isso é importante para nós, ajuda a aumentar o alcance, a visibilidade, mais pessoas escutando esse podcast, tá bom? Rafa. Eu fui suavemente virando Maluf durante o meu pedido para as pessoas seguirem. Então, segue aí porque é joia, não custa nada pra você e você ainda recebe o aviso quando tem episódio novo. Então, é isso. Também, não deixe de aproveitar o nosso magnífico apoiador, @OnlySurfEquipamentos, onlysurf.com.br, que tem o cupomzinho Surf de Mesa que você coloca no final da sua compra e... ganha 5% de desconto. Nossa, as pessoas desligaram agora. Não, você acertou. Você tá inteligentíssimo hoje. 5% de desconto, é só você colocar Surf de Mesa tudo junto no final da sua compra e correr pro abraço. Então, vai lá que tá cheio de coisa legal pros seus surfs. Aproveita. Tem frete grátis pra Sul e Sudeste para compras acima de R$200 e pra Norte e Nordeste para compras acima de R$300. Então, aproveita lá, @OnlySurfEquipamentos, onlysurf.com.br. E o tema de hoje, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar do nosso Catarse. Então fala. Também é uma forma de você apoiar este podcast. Temos recompensas no Catarse em... catarse.me/flamboyant. É isso aí. Eu sempre esqueço o endereço. Quer contribuir? Sentiu esse desejo no seu coração? Você pode... Sentiu esse chamado, né? Você pode comprar uma recompensa no Catarse, comprar o seu próximo equipamento na OnlySurfs. E se você não tiver dinheiro, não tem problema. Segue a gente. Compartilha. Compartilha. Curte, compartilha, ativa o sininho, arrasta pra cima. Então, tema de hoje. Como é o tema de hoje, jovens? Cara, é triste. É triste, porém acontece, né? É o que acontece com todos. É um episódio que, na real, eu já vinha, né, pedindo pra fazer faz um tempo. E foi sendo adiado. Foi sendo adiado. E acho que chegou o momento, que é do Tom Morey, que foi o inventor do Boogie Boogie. Morey Boogie. Do Morey Boogie. E cara... assim, eu acho legal esse episódio, porque existe um preconceito grande, né, dentro do surf em pé com o Moribug. Eu vou falar Moribug, não vou falar bodyboard, depois eu explico por quê. Com o Moribug já há anos, né, e eu acho que entra até num espectro meio machista do que foi rolando, né, ao longo do tempo, de, não, é coisa de mulher, é não sei o quê, como se isso fosse, não, algum problema, e se institucionalizou dentro do surf de pé, que, Moribug era menos, né? E acho que até hoje resiste um pouco esse negócio. E, logicamente, eu também tive essa visão quando era mais novo. Até um dia que a Surfer, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu devia ter no máximo uns 15 anos. A Surfer lançou uma edição que era as personalidades mais influentes do surf nos últimos 100 anos, na época. E o Tom Morey estava entre as 25 mais influentes. Foi em 99 isso. Foi? 99. Foi 99. Então, exatamente. Tinha 14 anos, então. E lendo aquilo, eu falei, puta que pariu, cara. Esse cara é impressionante. Tipo, tudo que esse cara fez, né, incluindo o Morey Boogie, são dignos, assim, de uma celebração e de manter essa história viva que, infelizmente, não é tão colocada em prática. Eu lembrei do nosso episódio número 69, que foi com o Renan Facini. Exatamente. Que é um episódio bem legal que fala sobre bodyboard. Renan Facini é bodyboarder profissional, um dos mais cabulosos do mundo, e foi um episódio bem legal. A gente gravou com ele, foi o número 69. Então, pra quem tiver curiosidade pra procurar episódios do passado, esse é um ótimo episódio. Exatamente. E que ajuda bastante a desmistificar essa ideia que se tem, né, sobre o bodyboard. Eu acho que eu sei porque você falou que não quer chamar de bodyboard. Então, vamos começar por aí. Eu vou chamar de Moribug porque o Tom Morey não gostava do termo. Eu vi que ele não gostava, bodyboard. mas por que ele não gostava? Porque não é o que ele inventou. Tinha todo ele inventou em 1970, né, no Havaí, pegando um bloco que ele tinha na casa dele, e daí vira aquela lenda, né, do que realmente aconteceu, porque trechinhos, caquinhos de história são juntados, mas
Tem gente que fala que era uma prancha quebrada, tem gente que fala que era só um EPS que tava sobrando ali. Tinha umas ondas, ele resolveu cortar esse EPS e dar uma selada nele com o ferro de passar. E Entendi. folha de jornal, né? Ele descobriu, na verdade, que se ele colocasse uma folha de jornal em cima da espuma ali, ela não comia, não, né? Tipo, era mais controlável. Ele conseguia moldar. Que da hora, ele selou o EPS, tipo, derretendo o EPS, mas mantendo a superfície lisa, né? Que da hora. E dali, pô, ele falou, cara, que bagulho legal. Porque ele já era acostumado a surfar com colchão. Ele começou a surfar criança ali com colchão. Então, pra quem acha estranho ouvir isso, o colchão que o Rafa tá falando é o... Surf mat. Surf mat, exatamente. O que quer dizer isso? Colchão de surf, né? É aquele colchãozinho inflável, quadradinho, mais ou menos do tamanho de um bodyboard mesmo. Só que é realmente um inflável, né? Que você surfa deitado com um pé de pato, com nadadeira. E cara, ele pirou no negócio ali. Meu, porque assim, ele já surfava com o colchão, ele já achava legal, mas ele sentia que não tinha muito controle. O você sentir a onda também era mais difícil. E surfar deitado vem até antes do colchão, né? Que vem das pipos. Que são tipo alaias de peito, que também são diferentes do bodyboard porque você não tem a mesma desenvoltura. Você tem uma velocidade e tal, mas você não tem a mesma desenvoltura do Mori. Então, porque esse lance do surfar deitado é tão antigo quanto surfar em pé, né? Tipo, que nem o Rafa diria falou. que é mais antigo. É mais que surfar antigo. em pé, inclusive. Muito provavelmente é... Porque a pessoa ia com o corpo mesmo, né? E pronto. Só. Então, tipo... O corpo era a própria prancha, né? Surfar deitado é tão clássico quanto surfar em pé. Tanto é que nas pranchas polinésias ali tem o paipo, que é uma prancha feita só pra surfar deitado mesmo. Tem também os belly boards, que são pranchas... australianas, que né? já é mais da Europa, né? Inglaterra usava muito. Então, tipo, antes até de terem as primeiras pranchas de surf sendo construídas no resto do mundo, né? Falando Extra, Polinésia e tal. Tinha os belly boards, que eram pranchas de peito. Tinha, mais antigamente ainda, os pipos. Então... E outra, né, cara? Que nem você falou, tipo, surfar deitado é natural quase, né? É, sim. É meio Tipo, que... é meio que o primeiro impulso que você tem a pessoa surfar tem no deitado, mar, né? Então... E, enfim, daí ele sentiu esse controle ali, né? Com esse primeiro experimento. A segunda pessoa que surfou foi a mulher dele. Grávida de 8 meses. Grávida de 8 meses. Caraca, 8 meses. 8 meses. Já tava, bem... Bem barrigudo, né? É. E ele falou, cara, vou entrar nesse troço aqui. Começou a desenvolver. E daí eu acho que vale voltar um pouco no tempo. Então, porque cortamos um monte de coisa. Na real, essa parte, ele queria algo que fosse entre o colchãozinho, né, o surf mat, e a prancha de surf normal, né, a prancha de surfar em pé. Ele queria algo que fosse macio, leve e mais barato, com um desempenho mais próximo de uma prancha de surf, né. E aí começou a testar formas e coisas com espumas mais macias e flexíveis. Aí, isso, né, tipo, histórias que a gente vê, não se sabe se é real, mas com o último pedaço, ele descobriu que podia moldar com ferro de passar se ele colocasse a folha de jornal, né, ele conseguia moldar melhor. E aí ele fez uma parada que ficou com 1,5 metro, mais ou menos, e bem larga, com bico quadrado, pra ele conseguir segurar, e a borda mais afiada pra cortar a onda, né. E aí, quando ele foi surfar, ele falou que ele nunca tinha sentido a onda, assim, todas as nuances da onda, como ele sentiu com através da espuma ali, né, da espuma da prancha. E aí ele pirou que, tipo, que isso podia ser algo grande, assim, e começou a transformar aquilo num produto, assim. Meio que ele, tipo, colocou um anúncio, acho, na Surfer, e com o valor de $37, porque era a idade dele na época. Que da hora. Mas ele não tinha nenhuma pra vender, entendeu? Ele botou o anúncio e beleza, se as pessoas, se alguém, né, resolvesse comprar, ou se ele não conseguisse fazer, ele devolvia o dinheiro, e aí ele começou a receber pedido, e o negócio foi virando ressuscitou, né, a ideia do bodyboard, do body surf lá, dos polinésios com paipo, e assim, esse negócio dele ter falado que ele não, eu vi que ele não gosta
não gostava do termo e tal. Mas é porque, na real, o Mori Boogie é a marca, né, dele. É mais ou menos chamar de óculos de Ray-Ban. Óculos de sol. Sim, não, então, mas é que é a marca, mas é a prancha também, né? Porque Mori, beleza, sob o nome dele. Mas o Boogie, ele era músico também, né? Ele, na real, tocava jazz. O cara era um inventor em série. O desgraçado era tudo. Ele era engenheiro, ele trabalhou na Boeing, em coisas aeroespaciais, tipo, uns bagulho fudido. E ele também era músico de jazz. Doideira. E assim, de tocar mesmo, sou engenheiro de dia, de noite eu toco no clube tal com não sei quem. Que foda. E o Boogie é um termo do blues, né? Um tempo do blues. Que ele achou que, tipo, tinha muito a ver com o que ele sentiu deslizando na onda com aquela prancha. Então, eu entendo que, tipo, pra ele fosse muito mais, tipo, não, pô, isso aqui é o Boogie, tipo, é o, não é o bodyboard. Porque, tipo, Boogie também é, tipo, não chega a ser um estilo musical ou não? É um ritmo, né? É um ritmo, é uma batida, uma né? batida, exatamente. Um tempo, né? E é uma parada mais up-tempo, assim, é um negócio mais malemolente. Swingado, tem um swinguinho ali. Sim. Eu lembrei de um som do Led Zeppelin que chama Boogie with Stu, que eles é meio lado B, assim. Mas é um lance mais contraído, assim. Tipo, isso. Né? Não é uma pegada muito seriona. Acho que ele ter dado esse nome pra prancha que ele desenvolveu tem muito a ver com o que ele queria passar, né? Tipo, é um lance despretensioso, entre aspas, né? Tipo, uma prancha pra você surfar deitado, pra você se divertir. Ele queria algo que tivesse uma performance um pouquinho melhor, mas assim, não era, nossa, vou desenvolver agora a nova prancha que vai, né? Acabou sendo uma revolução e tal, mas foi uma consequência. Mas isso é um lance legal do bodyboard, né? Tipo, na fase que a gente tá hoje, tipo, é uma modalidade de altíssima performance e tal. Mas é um lance que, cara, é sempre divertido, né? Sempre é divertido. E é muito acessível, né, cara? Tipo, isso é da hora. Tipo, é muito mais acessível que surfar em pé, né? As pessoas se relacionam com mais proximidade, assim. Falam, mas eu já surfei uma vez, mas eu não surfei em pé. Tipo, quantas pessoas, né? É verdade. E tanto que é o considerado esporte aquático que cresceu mais rápido na história, né? Que da hora. Mas ele é dos... ele inventou em 70, 71, ele começou a vender. Cara, década de 80 já tinha campeonato mundial, né, cara? E daí, essa parte que você tava falando, do surfo deitado, eu já surfei, mas deitado, como se não fosse surf também, né? Que eu acho que é uma parada interessante de trazer do Tom Mori, que é, ele não inventou isso porque ele não conseguia surfar de pé. Não, cara, não. Ele foi considerado um dos melhores nose riders dos anos 50. John Servis comparou com o Mick Dora. Ele foi da equipe do Weber, que falou que ele era tão bom quanto o Phil Edwards e o Mick Dora também. Eu acho que ele foi um dos primeiros surfistas profissionais patrocinados, né? Então, ele era bom. Era o bichão. Então, 20 anos antes dele inventar o Mori, ele já era um surfista absurdo, assim. E sabe o que... Deixa eu fazer um registro aqui. Deixa. Ele é um Howley. Por quê? Porque ele nasceu em Detroit. Ele nasceu em Detroit. Olha que doideira. Ele nasceu longe da praia. Né? Mais um cara que, tipo, influenciou e fez uma história gigante. Se não fosse o cara, né, muita coisa seria diferente. E o cara não é da praia. Ponto para os Howley. Ponto para o time Howley. Cara, nessa época, ele já começou, né, essa época de 50, contribuições, assim, pra construção de prancha, pra design. Ele que criou concave de bico no longboard. Então, cara, a história do... Então, esse negócio do inventor, eu acho é bem legal, porque essa coisa de ter sido inventor, músico e surfista, foi tudo muito desde cedo e ele levou isso ao longo de toda a vida, assim mesmo. Tipo, as três coisas... três não, né? E mais um engenheiro. Engenheiro aeroespacial, né? Tipo, não é uma coisinha não é um trivial, bagulho, né? Tipo, sei lá, tipo... Ele inventou... Então, é muito louco isso. Olha que doideira. Aí o cara vai lá e inventa um Mori Boogie. Tipo, louco, né? Você pensa... Tipo, que é uma parada doida do bodyboard é que ele é considerado meio que um brinquedo, sabe? Até hoje. É o bagulho que fica pendurado na banca de jornal, sabe? É uma... Então, e eu acho isso legal porque tava na base da criação dele, da intenção dele. De fazer uma coisa acessível. Exatamente. Isso é muito legal. Eu não tô falando isso como... Não, sim. Algo pejorativo. Eu tô falando isso como, tipo, você vê o tamanho da genialidade do que o cara conseguiu inventar. Ele fez um negócio que realmente o mundo inteiro
inteiro passou a usar, porque, cara, era muito... É tipo uma bicicleta, sabe? Imagina o cara que inventou a bicicleta. Tipo, não tem como segurar uma bicicleta. Todo mundo vai fazer, porque é genial aquilo, né? Não dá pra registrar a bicicleta. Tipo, o Morey Buggy, ele conseguiu segurar um tempo a marca Morey Buggy, mas assim, tipo, hoje existem várias marcas que fazem o bodyboard, né? E vendeu. Veio daí. E vendeu a parada no meio do caminho pra inventar outras coisas. Da hora. Sim. Tem um trecho de uma entrevista que eu achei da filha dele, da Melinda. Uma das filhas. Ele teve 6 filhos. Falando sobre ele, né? Sobre a personalidade, essa coisa da invenção, que ele era o tipo de cara que teria vivido no carro a vida inteira se não fosse pela segunda mulher dele, porque qualquer dinheiro que entrasse, ele ia colocar na próxima coisa que ele tava pensando em fazer. Então, ele falava pra ela a vida inteira que você precisa gastar dinheiro pra fazer dinheiro. Ele gastou todo esse dinheiro. Você não pode inventar nenhuma coisa do nada. Então, pode crer, legal. Era a pira dele. Legal. Era inventar coisas e foda-se, assim. Isso eu acho que... Eu vi uma frase dele também, que ele deu numa entrevista, não sei lá qual das entrevistas que eu li, mas que ele fala que o mundo é um lugar antiquado pra ele. Eu vi isso, né? Tudo que vejo pode ser melhorado. Tipo, o cara é altamente inquieto com qualquer coisa, né? Não importa o quê. Um puta nerd também, né? Sim. Devia ser muito nerd. Porque a gente tá falando aqui, foca-se muito, eu acho, na parada do Morey Buggy, que é um bagulho absurdo, é impressionante o que foi feito, de onde saiu, o que ele conseguiu fazer, né? Enquanto ele foi dono da parada. Começou ali com isoporzinho, ferro e tal, até que chegou um outro cara que fazia os cortes quentes, provavelmente muito parecido com o que rola hoje, né? De corte de isopor. Até o dia que ele tava numa fábrica e viu restos de borracha, espuma que ele foi colocando depois em volta do Morey, que é mais ou menos como a gente vê hoje. Tudo isso é um absurdo impressionante. Tipo, de 70 até o bagulho virar um esporte mundial é muito impressionante. Mas tem todo o resto do cara que fica por baixo disso, que é tão impressionante quanto, cara. Ele fez a primeira quilha de polipropileno, que é uma quilha de plástico, e um dos primeiros sistemas de caixa de quilha do mundo. A gente falou disso no episódio de quilha. E foi dele, tipo, a primeira quilha de plástico e modelos diferentes. Então, o cara tinha uma visão de... Falam que na década de 80 ele já pensava em piscina de ondas e no que mais... o que era outra coisa? Foil. E foil. Ele queria fazer, ele tinha um projeto, uma ideia de fazer um parque aquático lá que teria uma piscina de ondas, tipo, eram bancadas de concreto para ter ondas permanentes, assim. Ele ia chamar de Morey Buggy Land. E, cara, daí que mais? Ele fez o primeiro campeonato de surf na Califórnia. Tipo, inventou. Porque ele tinha criado uma empresa. Isso tudo antes de ele criar o... A gente tá indo por vias totalmente aleatórias, né? Porque eu acho Vamos fazer uma linha do tempo que eu acho bem legal. Eu curto o aleatório porque a vida dele me parece altamente aleatória. Então parece que você vai pro futuro e de repente um bagulho joga pro... Não, mas é que quando você pensa que na verdade o cara, tipo, fez tanta coisa antes de criar a criação principal, vamos dizer assim, a mais famosa dele. Só uma situada pra começar a linha do tempo, então, a gente tá falando, 70 ele criou o Morey Buggy e ele nasceu em 35. Então, ele nasceu em 35, em Detroit, mudou com a família dele pra Califórnia aos 8 anos, e aí ele começou a surfar nas costas do pai dele. Depois disso, aos 9, ele começou a pegar onda, a surfar com o colchãozinho, com o surf mat, e acho que com 15, ele, com uma prancha emprestada, pegou a primeira onda, né, em pé. E aí, com 18, ele já tava a caminho de ser um dos melhores longboarders do lugar ali, ele surfava em Malibu e Laguna, que era a cidade onde ele morava, a praia lá onde ele morava. E aí, ele começou a tocar bateria ainda quando era adolescente e começou a tocar jazz, né? Na bateria tinha 2 bandas e aí depois ele começou a fazer faculdade de música, mas decidiu mudar pra matemática, se formou em matemática. Realmente, né? Quer dizer, não é tão aleatório. Música tem muito a ver com matemática. E aí, ele começou... Ele foi salva-vida também. Não, é tanta da coisa
que, tipo, fora do... E aí ele trabalhou na Disney. O cara ia indo, assim, de uma coisa aleatória pra outra. E aí, depois que ele se formou, ele criou um negócio de... ele tentando usar papel pra fazer Cara, isso é a prancha, uma prancha de surf. Eles acabaram criando meio que um chapéu que acabou virando uma tendência fortíssima em Los Angeles. E venderam um monte, assim, ele e um amigo dele. Ele tava há tempos tentando fazer meio com papelão no lugar do bloco, né? E daí eles acabaram descobrindo esse Fantopper, o nome do chapéu. Chapéu, que aí que eu falo da parada muito doida da influência desse maluco. Olha, vocês já viram isso? Sim. Então, mas as pessoas não estão vendo. Vai não ter que estão vendo. É um chapéu de papel. Tipo, montável, né? É que ele vem fechadinho assim, daí você abre ele. A ideia é das colmeias, né? Dos favos de mel, assim. E que, na verdade, hoje tem até a parada lá de proteção de prancha que usa essa mesma... Exatamente. A colmeia é bem parecida. Tipo, sabe o que lembra isso, esse chapéu? Aquela embalagenzinha pra garrafa de vidro, sabe? Que é de espuma. Sei. Sim. São vários losangos conectados, um monte assim. de favinho, assim, né? Conectado. Então, aí eles criaram esse chapéu, acabou começando a vender um monte e tal. Depois, mais tarde, ele foi chamado por uma empresa que fabricava, né, papel, sei lá, não vou lembrar o nome agora. Era tipo alguma coisa, uma American Paper International Paper, não sei o quê. International Paper Company. Pra fazer uma prancha com os papéis deles, que ia provar, e daí iam fazer um comercial com ele surfando com aquela prancha, ia provar que elas eram impermeáveis de primeira linha. Na primeira onda, o bagulho cagou, molhou tudo. E ele ficou pirando naquilo à noite, ele colocou fibra de vidro nos buraquinhos do negócio, e aí no dia seguinte conseguiram fazer o comercial e tal. Existe esse comercial, você viu? Eu assisti. Dá pra procurar, a gente vai colocar esse link lá no site da Flamboyant também, o vídeo desse comercial aí, que acabou, na verdade, tipo, fazendo propaganda de uma parada que não era real, né? Porque a real é que tinha fibra de vidro no meio do papel. Por isso que ele conseguiu surfar mais de uma onda, porque na primeira, assim, já era. Mas, cara, você vê o tanto de coisa avançadíssima do cara, né? Das quilhas, que só anos depois que realmente foi se estabelecer, né, o negócio. Essa parada do papel. O cara tava tentando fazer prancha de papel em 50 e pouco. Tem gente tentando arduamente isso agora, como se fosse... Não, então, mas é isso, cara. Novidade, sabe? Porque as ideias não... Isso é muito louco, né? Tipo, se pega um cara que tem umas ideias boas, assim, e tem a condição e tempo pra se dedicar a fazer o negócio virar realidade, várias pessoas acabam tendo as mesmas ideias, sabe? Porque é meio que uma evolução quase natural das coisas, né? Tipo, caramba, piscina de onda. Poxa, piscina de onda, muita gente já pensou em piscina de onda. O grande X da questão é sempre quem é que vai fazer, quem é que vai conseguir fazer, né? Tipo, prancha de espuma. Tom Murray fez a prancha de espuma do jeito dele, mas o Bob Simmons também tava fazendo prancha de espuma, e provavelmente tinham várias outras pessoas fazendo prancha de espuma também, enquanto as pranchas eram todas de madeira. É muito louco esse lance de invenções e tal, porque alguém sempre acaba levando o mérito. O mérito, exatamente. Mas eu acho que nesse caso, né, das coisas que aconteciam lá nessas décadas, realmente as coisas aconteciam em lugares distantes, e a comunicação não era essa que existe hoje. Então, tipo, realmente as pessoas... Sim. Elas levam, né, cada uma delas tem um mérito próprio mesmo, né? Total, tipo, porque tiveram aquelas ideias e colocaram e conseguiram executar, assim, né? Tipo, sim. Fala isso sobre a invenção do telefone, inclusive. Que eu não vou lembrar o nome da pessoa que leva a fama até hoje, mas existem registros de pessoas em lugares, tipo, um nos Estados Unidos, outro na Itália, praticamente na mesma época, inventando a mesma coisa, o mesmo aparelho. O telefone? O Graham Bell, não é? Então, o Graham Bell, ele é americano, né? Tipo, ele é dos Estados Unidos. Você não lembra o nome dos outros. Tinha uma mulher, se eu não me engano, na Europa, se não me engano, na Itália, que, tipo, tentou a patente da mesma coisa quase ao mesmo tempo, sabe? E foi a pessoa que tentou a patente. Imagina todas as outras pessoas que estavam na garagem tentando fazer uma coisa parecida, sabe? Então, tipo, às vezes a tecnologia tá avançando e tem várias pessoas tendo as mesmas ideias, assim, sabe? E vai de quem consegue, emplacar e fazer um produto, né? Tipo, fazer o negócio ali e tal. Isso é muito louco. Você pensar que a gente tá... Por exemplo, os materiais que a gente usa até hoje pra fazer as pranchas, os materiais mais comerciais, cara, a gente
tá falando de coisas que são super antigas, né, cara? Obsoletas até na indústria, em várias indústrias aí de equipamento, sabe? A gente ainda usa fibra de vidro, resina poliéster, poliuretano. Cara, são coisas assim que tem mais de 40 anos já, né, na indústria. Sim. Tem materiais muito mais avançados e, enfim, entra em outras situações, mas é interessante pensar isso, né, cara? Muito louco. Desviei totalmente o assunto, né? Mas é total. Não desviou na real, porque é a parada das invenções, né? Tipo, e o cara era, acho que o que ele mais era um inventor. Isso, né? inventor, né? Tipo, ele tinha uma pessoa com interesses muito distintos, mas que fazem total sentido quando você olha pra essa pessoa, né? E eu fico pensando também em como o ambiente, ele é importante pra algo assim se desenvolver. Porque imediatamente me vem à cabeça, tipo, o Homero Naldinho, por exemplo, que também é um cara do surf, que é um baita inventor de coisas e que um cara que pensa fora da caixa desde sempre, mas que talvez não tenha encontrado o mesmo ambiente do que um cara que nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, sabe? Não na Califórnia, que ele é de Detroit, mas... Mas sim, cresceu na Califórnia. Olha que ambiente que ele tinha pra desenvolver as coisas, o alcance que ele tinha pra colocar as ideias dele no ouvido de pessoas fossem colocar a ideia pra frente. Então, às vezes você tem caras geniais, assim, ó, geniais. E que são, às vezes, um cara tirado de maluco, sabe? Mas é só uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades, sabe? Às vezes o cara é tão genial quanto, assim. E, ele deve ter sido tirado muito de maluco também, né? Com certeza, mesmo ele deve ter sido tirado de maluco pra caralho. Deve, mas talvez, eu tenha a dúvida aí se ele foi tirado muito de maluco, porque ele era um puta de um surfista. Então, tipo, sabe? É aquela coisa de, maluco até onde, sabe? Eu acho que tinha esse respeito muito forte em relação ao surf dele, tipo, dentro... Se ele fosse, tipo, se não surfasse bem e tal... provavelmente ele ia ser só um excêntrico do contexto, entendeu? E que na época as pessoas iam falando, o cara é doido. Então, aí teve essa parada, né, dele começar a trabalhar numa empresa super, uma das empresas de aviões lá, super, que depois acabou se fundindo com outra, que depois virou a Boeing e tal. E depois ele acabou trabalhando de novo na Boeing, né? Sim. Então, ele enquanto ele fazia, ele tava se formando, tocando música, tocando com banda e tal, criando chapéu de papel. O cara tava daqui a pouco trabalhando numa empresa de avião. E aí, o fato dele ter trabalhado nessa indústria, né, fez com que ele tivesse acesso a materiais e fornecedores que depois ele acabou usando para fazer testes e tentar inventar conceitos e fazer pranchas de surf com materiais alternativos, né? Então, isso acabou... Tipo essa questão do ambiente, né? Do cara... Exato. Do cara ser um gênio ali, ter ideias, mas ter um ambiente também que ele encontra, tipo, que as ideias dele conseguem dar fruto, né? Tipo, caramba, o que eu posso usar? De repente vai trabalhar no dia seguinte e tá lá a solução na cara dele, né? Sim. Então, mas eu acho que tem muito a ver com aquela parada que a Carol leu da coisa dele de tudo que eu pode vejo ser melhorado, né? Pode ser melhorado, porque eu acho que vai do cara também de... Sim. Eu acho que provavelmente ele tinha muito isso pela aleatoriedade das coisas. Devia ser, tipo, ele tava fazendo prancha, de repente ele descobriu um chapéu. Tipo, o cara, né, enxergava muito bem. E não tinha uma fixação, né? Por uma coisa só, que eu acho que é o que acaba fazendo... Aí em 64, entre 64 e 65, ele foi pela primeira vez para o Havaí. E aí lá ele acabou... é meio confuso essa coisa das datas e tal, mas ele foi pela primeira vez para o Havaí. Aí um tempo depois ele foi chamado para fazer esse comercial aí, aquela do papel e tal. Depois que ele fez esse comercial, ele vendeu a participação dele nas coisas lá, vendeu pro amigo dele que era sócio e tal, e comprou uma fazendinha lá no Havaí e se mudou pra lá. Porra. Legal, né? Deve ser muito legal fazer isso. Mas, o que fez... Imagino que a grana deve ter sido boa desse comercial. Sim. Não, cara, mas então... Mas é que... Na época, talvez nem tenha sido, né? Não, agora eu tô tentando lembrar se é em Maui. Não, é Kauai. É no Kauai. Então, um terreno no Kauai, uma fazenda no Kauai, em 60 e pouco, devia ser assim... Trocar por uma moto! Troca por uma moto! Exatamente. Então. Não, mas devia ser nesse nível, assim. Sei lá. Porque o Kauai é pouco habitado até hoje, né? Mas hoje por motivos bem diferentes. Bem diferentes. Mas... Pelo contrário, não dá mais pra comprar coisa lá. Mas imagina nos anos 60, cara, deve ter sido
Mano. Então, daí ele largou o emprego de dia, né, que ele tinha e começou a trabalhar em tempo integral com as pranchas e tal. E daí ele montou uma empresa, isso antes dele mudar pro Havaí, né? Ele montou uma empresa em Ventura, contratou pessoas e tal. E era meio que uma surf shop que, né, e ele desenvolvia coisas, enfim. Mas era uma empresa de surf que vendia coisas e ele ficava tentando inventar e criar tipo coisas. A Acme. Do Looney Tunes, só que de surf. Ó que da hora, Ventura na Califórnia, né? Tipo, é a parte meio central, sei lá, norte, não sei. Mas é o meio do caminho, né? Não é nem o sul lá, Los Angeles, nem o norte, Santa Cruz, São Francisco. E Ventura é a cidade do Danny Reynolds, do Paul Martinez, é a região onde tá Channel Islands, que é o Merrick. É uma região de uma galera também que meio que faz muita coisa importante pro surf e pensa fora da caixa. Por exemplo, o Chuck Ames. Chuck Ames é um dos caras mais fodidos em desenho de quilha e construção de quilha. A marca dele chama True Ames. E até hoje os caras fazem uma das quilhas mais foda do mundo. Ele é de lá. Dessa parte da Califórnia, né? Tipo Santa Bárbara, Ventura. O Ryan Lovelace agora, também. Que faz aquela prancha muito doida que chama Rabbit's Foot. É uma prancha sem quilha. É até hoje um centro muito importante pro surf, assim, da Califórnia e do mundo, né? Porque, na verdade, ele passou por vários lugares da Califórnia. E daí ele fez essa empresa lá. E teve a história de um campeonato que na verdade era um campeonato de nose riding, né? Que é o primeiro campeonato da Califórnia. Primeiro da Califórnia que ele fez, né? Era um campeonato de nose riding. E era e você vê, foi pra divulgar essa empresa dele, assim, tipo, foi uma forma dele, né, tipo, levar o nome. Olha só, tipo, o cara, né, criou o conceito dos campeonatos de surf. Tipo, com isso eu vou chamar pessoas, vou fazer marketing da minha. E o legal era que vencia quem passasse mais tempo no bico. Tanto é que eles pintaram os bicos, assim, das pranchas de cores berrantes, assim, para os juízes conseguirem enxergar melhor. Que da hora. Então, esse foi o primeiro. E era uma grana boa, cara. Era $1.500 na época, década de 60. Era 65, eu acho. Que sim. E em 66 foi 5 mil a premiação. Então, daí foi o segundo campeonato que ele fez, que foram 3 dias. Primeiro dia, nose ride. Segundo dia, maior tempo de onda. E terceiro dia, a junção dos dois. De nose ride e maior tempo nos 25% da frente da prancha, que eles estipularam. E daí dava 5 mil. 5 mil dólares. Dólares, na época era... Comprava terreno no Kauai, cara. Pô, fácil. Então, comprava terreno em Maresias. Mas você vê, isso foi em 66, esse dos 5 mil. E a história lá do comercial foi 69. Então ele comprou o terreno lá em 69, no Havaí. Que ele estava ganhando bastante dinheiro. E daí eles foram pra lá e acho que rolou uma parada de ter um restaurante mexicano que ele e a mulher, ele tocava no restaurante mexicano, a mulher administrava. E lá ele inventou, isso foi em 69, em 70, 71 ele tava inventando foi nesse lugar que ele inventou o Maori Boogie. Se esse cara não merece toda... Esse cara maluco, essas histórias de gente maluca assim, ó, são as melhores. Porque se você investigar o suficiente, você vai com certeza achar algum momento que ele ou fez alguma coisa no Brasil, ou conheceu algum brasileiro que fez uma parada mais absurda ainda. Com certeza, cara. Com certeza. Não, o cara era... É muito boa a história dele, porque ela é muito solta. Isso que eu acho, assim, incrível. Provavelmente... Imprevisível, né, Rafael? É uma história imprevisível. Não sei se é imprevisível a palavra que eu usaria. Mas, assim, provavelmente ele tinha, né, uma paranoia da criação. Uma mente inquieta. Mas, ao mesmo tempo, parece tudo muito solto. Não é, tipo, um inventor... Essa que você tinha falado, um inventor de uma coisa só, né? Sim. Então, eu acho que o que norteava era a invenção. E vai, né? Então, eu acho que Isso a galera que inventa coisas... É de invejar, tá ligado? Essas pessoas especiais que inventam coisas, elas não têm um compromisso com um assunto só, né? Tipo, tá sempre fazendo várias coisinhas diferentes. Que pra inventar coisas você precisa ter a cabeça no mínimo aberta, cara, né? E então o cara não é fechado numa a pessoa acaba só. criando um monte de coisa. E aí tem uma coisa que ela acaba ficando famosa, né? Tipo, eu não lembro se posso estar falando besteira, mas enfim. Podcast é isso, né? Falar besteira. Mas... Já falei, fala o que você não sabe, porém com firmeza. Convicção. Não tem aquela história de que o Santos Dumont inventou o avião. Não. O relógio de Não, pulso. sim. A história
do relógio de pulso que eu tava querendo lembrar. Dizem. Porque, né, Santos Dumont, pai da aviação, né, 14 bis. Morreu no Guarujá. Não, essa parte não vale a pena lembrar. Mas é verdade também. Infelizmente, ele morreu no Guarujá. Mas... Existe o carro fúnebre de Santos Dumont no Guarujá. Esse é um orgulho que Guarujá até enclausurou numa redoma de vidro, né? Ridícula, né, mano? Para as pessoas visitarem. É bizarro. Mas tinha a história do relógio de pulso, né? Sim. Que foi, tipo, uma encomenda do Santos Dumont, que ele queria um relógio que ele pudesse olhar sem botar a mão no bolso e tirar, né? E, enfim, olha só. Que bela história. Olha que bela história. Você aprendeu no surf de mesa. Enriqueceu demais. Cara. Muito enriquecedor. Mas daí, mudando de assunto dentro do mesmo assunto, que uma parada que eu gosto também nas invenções aí do Tom Murray, que é um negócio diferente, eu acho, dentro do surf, que ocorre normalmente. Ele fazia coisas para facilitar performances, aproveitar mais o surf, deixando mais fácil. Tipo, o Mori Bug. Ele queria sentir a onda, ele queria ter uma performance que ele não teria, mas ele também queria que fosse acessível para todo mundo. Isso é acessível legal, não né, só financeiramente, como de nível de dificuldade. E daí você pega o lance das quilhas. É o mesmo conceito. Uma performance melhor, mais fácil de carregar, que você podia tirar a quilha, você podia trocar a quilha. Então, tipo, daí você tem sempre aquele lado do surf, como em várias outras coisas, que é do... nossa, toda novidade. Ela fala, não, agora você tá matando o surf, né? Tipo, o Lash, você tem que ser sem roupa de borracha. Ele fazia bem o contrário. E daí você pega, ele inventou uma prancha que tinha uma rodinha atrás pra carregar até a praia. Não, a pessoa que surfa... SUP! Não. 3 letras pra você. SUP! Não era... SUP com roda. Não era aquele... Não é que nem o do SUP. Era uma rodinha na rabeta. Tipo, acoplada na rabeta. Inserida na rabeta. Quem? Principalmente com longboard. Da hora. Você... Já não pensou nisso. Porra, Quem? Outra? Uma rodinha é muito bom, né? Imagina, você aperta, tipo, puxa a rodinha pra cima e vai surfar. Vai arrastando, cara. Que maravilha. Outra invenção dele, que eu sei que você também já pensou nisso, Júnior Faria. O quê? Chamava Trisec. Não sei, não faço nem ideia. Ela acabou não indo muito pra frente. Era a prancha de guardar na mala. A roupa que você faz xixi e fica cheiroso. Não. Trisec. Uma prancha dividida em 3. Isso pra é muito você bom, desmontar cara. E guardar na mala. Olha que nojento. Ele fez isso. Mas lembra que a gente tinha falado, no episódio que a gente falou do Tom Blake, que a gente tinha falado que ele também tinha inventado uma prancha dobrável? Sim. É isso que eu falo das coisas que várias pessoas pensam ao mesmo tempo. Um monte de gente pensou na prancha dobrável, velho. Não, então, mas a dele é desmontável. Então, e guardava tem na prancha malinha. desmontável. Sim. Hoje, se você quiser comprar uma prancha desmontável, você encontra. Tem a rabeta, né? Esqueci nas o nome. internets. Esqueci o nome do cara, inclusive. Tinha um cara que fazia uma prancha que você trocava a rabeta. Trocava todas as rabetas. Que nem você rabetas. troca quilha. Isso. Era o mesmo esqueminha, né? Da FCS, assim. Você encaixava a rabeta swallow, tirava, botava uma squash e tal. E eu acho que ainda existe, na verdade, esse cara. Ele ainda faz. Eu vi um tempo atrás, eu não lembro o nome agora. Provavelmente ele teve várias invençõezinhas ali que acabaram não indo pra frente, né? Sim, Eu tô pensando em várias coisas engraçadas e curiosas e interessantes que as pessoas inventam, né? Vocês já viram um secador de roupa de borracha? Não. Cara, é da hora demais isso. É tipo pensa num cabide, só que é um super cabide. É um cabide gigante de plástico que tem um ventilador no meio do cabide. Então você pendura a roupa, aí você liga o bagulho na tomada e fica um ventilador dentro da sua roupa, assim, ó, pra secar ela, tá ligado? E pra gente... É mó legal isso. Pra gente é meio tipo, que absurdo. Mano, pro cara que mora num lugar muito frio... Porra, é a vida dele, cara. E surfa todo dia... É que a gente tá no Brasil, São Paulo, água quente o ano inteiro. Mas vai surfar na Austrália aí. Ou mesmo aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O cara surfou no meio da tarde, num lugar que é frio. E ele quer surfar de manhã. Sim. Cara, a roupa vai estar molhada e gelada ainda. Gelada. Cara, faz muito sentido. Total, velho, total. Tem o shampoo de roupa de borracha também. Eu já vi. Vende na onlysurf.com.br. Tem mesmo? Tem mesmo. Tem. Não sabia. Shampoo de roupa de borracha é bom também. E falam que é maneiro mesmo, porque dá uma hidratada, né? Ela dura mais, além de não ficar cheirosa. De tirar um pouco o cheiro do xixi. Ela... Sem falar dos seres microscópicos. Mas falam que você espalha por todo o seu corpo. Falam que é uma parada legal, porque dá essa hidratada, a borracha dura mais. Higiene, né, que chama. Higiene também é importante. Olha, com o preço das commodities ultimamente,
Eu tô mais preocupado com a durabilidade da roupa de borracha. Pô, com certeza, cara. Meu Deus do céu. Mas eu gosto muito dessa visão, assim, de melhorar a performance e tornar mais fácil. Isso é legal demais. Porque nem sempre a melhora da performance, ela é pensada para todos. Eu acho que isso é mais difícil ainda do que pensar em algo que melhora a performance, sabia? Porque você tem que fazer coisas que são, às vezes, opostas, funcionarem ao mesmo tempo. Que é melhorar o desempenho do equipamento e tornar ele acessível, né? Sim. Tipo, beleza, você pode fazer um carro que faz uma curva 350 por hora, chama Fórmula 1. Mas não dá pra comprar um Fórmula 1, né? Sim. Então, tipo, isso é muito foda, né? A simplicidade da parada, né? Você criar um bagulho que é super simples, barato, acessível e que funciona bem pra cacete. Que tenha uma função real, né? Que resolva algum problema, tipo. Então, lá no final da década de 70, que foi, né? Começo ele criou, no final da década de 70 tava sendo vendido mais ou menos uns 80 mil, sendo produzidos 80 mil bodyboards. Caralho, 80 mil unidades. 80 mil unidades. É muito. Imagina 80... É o tipo de número que não dá pra imaginar, né? 80 mil bodyboards. Aí, em 78, ele acabou meio que juntando com um cara lá também. Na verdade, acho que o cara que teve a ideia, e ele meio que embarcou e tal, pra criar as softboards mesmo. Pranchas com o mesmo... Prancha de surf em pé com o mesmo material, com né? a mesma... Olha que da hora. E daí ele acabou criando, eu não sei em que ano exatamente, mas ele criou um modelo que chamava Swizzle, Que é isso? que era para ser um longboard, melhor longboard de nose ride. E ele era de espuma de polipropileno, resina poliéster, a fibra era de aeronave, a longarina de fibra de vidro, EVA no nose e Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Tipo uma biqueira. O EVA no nose sim. era tipo uma biqueira pra não machucar. E ela tinha um outline diferente também. Então, ela tem essa cinturinha no meio, né? Isso. E ele fez essa prancha também, seguindo o conceito da espuma aí. Mas ela não vingou muito, não, né? Não vingou muito. Olhando também... Quando você olha aí você Não entende parece, porque não ligou muito. Não, aí daí sei Porque, lá. ideias boas. Ideias boas Só e que tem simples. ideias boas, também tem ideias ruins. Mas, por exemplo, uma ideia muito boa, muito simples, barata e que é super funcional e simplesmente não vingou foi a biqueira de prancha. Pra quem não lembra, a biqueira de prancha era uma pecinha de silicone que você comprava, ou de borracha, pequenininha, que você colava no bico da prancha. Pra quê? Pra não arrancar o teu olho, pra não, né, furar a tua barriga. Tipo, Ou a do amiguinho. olha que negócio simples, barato e fácil de usar. Só que Não rolou. não rolou, Ela foi né, moda cara? durante um tempo. Tipo, 80 e 90 foi bem moda, assim. Eu lembro que eu usei muita biqueira, 90 e pouco. Tinha até marca que fazia só biqueira. Tinha marca de biqueira, tá ligado? Mas desapareceu, sumiu, né? E é louco isso, porque tipo, é meio que um acessório de segurança, assim, que é tão simples, né, cara? As pranchas até hoje saem com bicos assassinos, né? Quase todas. Tinha também uma quilha, uma marca de quilha que fazia as quilhas com siliconezinho. o outline com silicone, pra não cortar. Sim. Ela era mais... Mas, cara, esse modelo eu não conhecia, essa Swizzle, esse Não conhecia longboard. também, não. Bem engraçadinho. Mas eu fiquei curioso, porque de repente, sei lá, quem testou na época foi o Jimmy Gamboa e o Herbie Fletcher. E os caras andaram. Vai saber se foi só, tipo, o momento errado também. Sim, pode ser. Porque, o longboard progressivo tava em alta e ninguém quis saber. Ou a galera do long clássico olhou e falou, não. Pô, hoje você vê o longboard clássico, né, entre aspas, tomando N formas de shape, né? Vai saber se não é mais uma baita invenção do cara que tava só fora de época, assim. Aí ele, beleza, né? Década de 80, a coisa toda explodiu, foi explodindo mais e mais e mais. Ele voltou pra Boeing, mas daí, tempo depois, em 90, ele saiu e voltou pra negócios do surf. E aí, essa finaleira aí, eu não peguei a situação. E só vou jogar mais Joga essas ideias aí. três coisinhas que ele fez fora do surf, que ele inventou. Xadrez para 3 jogadores. Puta, eu vi isso, gente. Virou bagunça no final. Hein? Uma linguagem universal. Porra, mas aí essa ideia não é dele. Não, mas ele inventou uma, não que ele inventou. Ele criou o alfabeto. Ele criou os uma, caralho todo. E um sistema numérico. Caralho, isso é um bichão, hein? Cara. É um verdadeiro bichão. E, cara, infelizmente ele morreu de ontem pra hoje, né? Então, De ontem pra hoje, a gente tá gravando dia 15. dia 15. Ele morreu
A notícia chegou, né, dia 15, mas ele morreu dia 14. A gente tá gravando aqui uma semana antes de lançar, 14 de outubro, aos 86 anos. E não foi dita a causa da morte, mas como eu trouxe lá atrás a entrevista da filha dele, né, falando que ele não se importava com dinheiro, ele tava doente faz tempo, na real ele tava cego faz alguns anos, talvez quase 10 anos já, e tanto que rolou arrecadação de fundos pra ele, pra cuidados médicos, pra moradia. Então é um cara que, tipo, cara, ele fez tudo isso, ele criou talvez a prancha mais popular do mundo, né? Ao menos de vendas. Sim. E morreu ali sem grana, mas... Eu acho que ele deve ter gastado uma boa grana também com essas coisas de saúde, porque, né? Sim, não, e saúde nos Estados Unidos E tava há alguns anos doente. Então, sim, tipo, você vai, né, ficar doente nos Estados Unidos, nesses lugares, é caro. É bem caro. Mas... Viva o SUS! Mas, apesar, né, de... Eu não sei, a gente nunca vai saber, né, na real, como é que foi esse fim da vida dele, mas por tudo que eu li de entrevistas de família, não era algo que também ele era pegado a grana e tal, e eu acho que ele continuou inventando coisas, mesmo cego, ele continuou tentando fazer coisas, e eu lembro, na real eu já tinha visto na época da arrecadação de fundos, né, que a galera tava fazendo pra ele, que ele também foi muito abraçado por toda a comunidade do surf, pra essa arrecadação, pra tipo, não, deixar o cara tranquilo, e uma parada muito legal que eu achei foi um dos caras que puxou muito isso foi o Mike Stewart, que é o maior campeão, e acho que é o maior fenômeno até hoje do Morey Bug, né? E ele puxou muito essa parada em volta do Tom Morey, né? Pra ajudar e pra manter acesa ali a memória do cara. Então, eu achei muito legal isso do talvez o maior ídolo do esporte ter ido lá e falar, não, porra, esse cara merece, né? Tem tudo isso. Muito legal. Então, pra terminar esse episódio de Alto Astral, qual é a invenção do surf que não existe, você gostaria de ter criado e que faz falta na sua vida hoje? Rafael. o braço biônico. O que é o braço biônico? Pra remar. É o que rema por mim. Entendi. Eu quero o chip. Qual o chip que insere com o conhecimento e todas as habilidades surfísticas. Esse é bom, esse é legal, hein? Esse é o Você pode conversar com o Elon Musk. Ele está fazendo uma coisa que chama Neuralink. E logo mais vai ter, eu acho. Isso aí, Carol. Beleza, Não, ótimo. Eu acho que a minha maior invenção, assim, que eu gostaria, né, de ter, que deve ser de muita gente, é da prancha que muda de tamanho. Porra, isso eu ia falar isso. Lembra daqueles bonequinhos da Turma da Mônica que você apertava a cabeça, assim? Não. E daí ele tava sorrindo, daí você apertava a cabeça, ela girava, assim, ele tava bravo. Eu queria uma prancha dessa. Você vai pra praia de 5'2". Daí você olha o mar e fala, puta, tava bom pra longa. Daí você aperta, ela vira um longa. Tipo mesa aquelas mesas redondas que depois viram uma mesa mais comprida, que você tira de baixo, assim, sabe? Só que é uma coisa mais automática, assim. Legal. E até que possa ser feito dentro d'água. Tipo, caraca, tá foda. A arrebentação tá foda, essa prancha é grande. Aí, puf, 5'10". Então, você passa a onda, volta 8 pés. Ia ser maravilhoso. Tipo, uma prancha... Cara, já pensei muito nisso, cara. Ia ser muito bom. Se você apertasse um botão assim, ó, e ela ganhasse, sei lá, meia polegada de flutuação. Isso. Daí aí você passa, aperta arrebenta o botão rapidão. de novo, ela perde, ela volta assim, ó. Pá! Isso. Mudou. Ia ser legal, hein, cara. Ia ser legal, maravilhoso isso. Sabe uma parada que eu queria que existisse? Um lash Wi-Fi Bluetooth. Nossa. Entendeu? Que aí a prancha volta pra você, só que não tem nada. Sim. Ela fica ao seu redor, entendeu? Não tem um fio. Legal isso. Você põe um bagulho no pé e ele tá conectado com a sua prancha Tornozeleira eletrônica ali. Tipo uma tornozeleira eletrônica. E aí tá ligado na tua prancha. Isso, e ela cara. volta. E aí ela volta. Mas ela não volta com tudo também pra não te matar. Ela volta e fica uns Não, ela é 1 metro de inteligente, distância de sim. você. Na verdade vai assim ser... como eram as primeiras cordinhas. Né? Isso ia ser muito legal, cara. Olha, ótimas invenções, hein? Isso ia ser legal demais. A partir do... Mas sabe... Não, agora eu vou falar a minha ideia de $1 milhão. $1 milhão. Eu tenho algumas ideias de $1 milhão. Se você tiver $1 milhão, você pode conversar comigo. Eu posso falar essa ideia pra você e você me paga. Eu vou falar uma de graça aqui. De graça. De graça, porque vocês são meus brothers e os ouvintes de surf de mesa, eles sabem manter segredo, né? A grande invenção vai revolucionar o surf no mundo é o óculos de visão noturna. A prova dada. Olha, eu gostei. É pra resolver o problema do crowd. Eu gostei. Eu quero surfar. Pensa comigo. À noite não tem maral. À noite o vento muda e fica terral. Isso é, cara, é como a terra funciona. Então você vai pegar sempre
Você vai pegar sempre mar liso, sem crowd, com menos crowd, né? Porque, né? Quem vai querer surfar 3 horas da manhã? Não sei, né? Eu gostaria muito. Até a hora que todo mundo comprar o óculos daí. Então, cara, mas é por isso que a ideia é de $1 milhão, porque todo mundo vai querer seu produto. Entendeu? Imagina se tivesse um óculos igual um óculos de natação. Tipo, igual um óculos de natação. Só que quando você põe ele assim, ó, você consegue enxergar no escuro, velho. Imagina que foda. Eu achei que você ia falar uma outra ideia genial. Não, essa não pode. Essa aí não tá permitida falar no ar. Não pode, porque é um produto nosso, né? Que a gente pode lançar no essa aí vai... merchandise flamboyant. Certo. Produto de sucesso. Então essa aí fica pra próxima, a gente vai lançar e aguardem. Se você quiser ouvir essa ideia que a gente falou agora, que você não pode saber, você pode comprar uma recompensa de R$150 no nosso Catarse, que a gente fala essa ideia pra você. A gente mata a sua curiosidade por R$150. Isso, mande uma mensagem. Então, é isso. Semana que vem tem mais. Viva o Moribug. Viva! E o Tom Mori. Se você tinha preconceito, além de bobo, Infino. é chato feio. E pare de ter preconceito, porque é legal demais. Tchau. Beijo, tchau. Um abraço no ouvido.